E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Seguinte, esse é um vídeo muito especial pra mim, porque ele diz respeito um pouquinho à minha experiência pessoal com Deus. Então ele é uma mistura de testemunho com compartilhamento de aprendizados. Imagino eu que se você tá assistindo esse vídeo, você ficou curioso pra compreender, ou talvez porque você tenha o desejo de ouvir Deus falando com você na sua vida. Então vamos lá. Primeiro eu queria começar compartilhando com vocês alguns aprendizados que eu fui adquirindo ao longo da minha caminhada espiritual sobre Deus falar com a gente. O primeiro deles, Deus, mais do que você está interessado de ouvi-lo, Ele está interessado que você o escute. Então Ele está lá do céu desesperado para que você consiga ouvir o que Ele está falando. Segunda coisa, nem sempre Deus responde na hora que a gente pede. E por vezes o silêncio dele também é uma resposta. Às vezes ele fica em silêncio para dizer, olha, eu já te respondi, para de ser teimoso. E aí a gente entra para um outro ponto, né? Por vezes Deus sim está falando, mas é a gente que não está escutando. Então, um aprendizado que eu tive que foi muito importante na minha caminhada espiritual foi parar de orar só assim, Deus fala comigo. E começar a orar falando assim, Deus, fala comigo, tira a venda dos meus olhos, destampa os meus ouvidos e me sensibiliza para ouvir a tua voz. Porque eu compreendi de que, na verdade, Deus é perfeito na forma como Ele fala. Eu que sou imperfeita na forma como eu escuto e interpreto. Então, algo que foi muito importante para mim foi compreender e começar a orar para que eu seja modificada, para que eu consiga escutar. Outro aprendizado também é de que Deus fala na medida da nossa fé. Então, não se sinta louco se você quiser ouvir Deus falar realmente. Tenha fé de que Ele vai falar, tenha fé de que Ele fala. E na medida da sua fé Ele vai falar, tá bom? Outra coisa importante, tá? Deus, Ele fala com a gente de diferentes formas. Ele não fala apenas através da palavra dele, que é a revelação que Ele deixou escrita. Ele fala através do sobrenatural, Ele fala através de situações, Ele fala através da natureza, Ele fala através de pessoas, Ele fala através de sermões, Ele fala através de conversas. O que cabe a gente é compreender como que a gente é mais sensível para compreender e ouvir a voz dele. E aí que entra a parte muito importante, que daí a gente já começa a migrar agora para o meu testemunho, que foi como que eu descobri a melhor forma de Deus falar comigo. Hoje, sim, eu tenho inúmeras evidências e situações que aconteceram, que eu posso dizer, Deus falou comigo. Situações que não tem alguma explicação humana, e situações que me demandou fé para compreender de que era Deus falando. Mas basicamente, hoje, o principal meio que eu tenho de ouvir Deus falando comigo, de Deus falar comigo, é o meu diário de oração. Eu descobri que Deus fala comigo através de palavras, principalmente, que é uma das linguagens que Ele usa. Quero fazer um vídeo especificamente só sobre as linguagens que Deus fala, para você tentar compreender qual que é a sua. Mas basicamente, eu tive que descobrir a minha linguagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor. A minha principal é palavras de afirmação, elogios, enfim. Eu sou uma pessoa que eu amo conversar. Meus pais contam que eu tinha 10 meses, eu nem andava, mas eu já falava, já conversava. E quando eu já andava, eu já montava frases. Então eu naturalmente sou uma pessoa que me relaciono com o mundo através das palavras. Não é à toa que eu tô aqui, né, no canal no YouTube pra falar. Mas é interessante perceber como Deus, Ele é pessoal. Então, Deus, vendo essa minha particularidade, Ele também utilizou de palavras para falar comigo. E vamos entrar um pouquinho mais a fundo no diário de oração para eu explicar para vocês, e talvez vocês se identifiquem, talvez seja interessante você começar para ver se vai dar certo ou não, mas é algo que eu recomendo demais. Quando eu era pequena, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, não, 8, 9, eu resolvi escrever minhas orações para Deus. Fiz algumas vezes, mas depois eu parei, acabei não levando adiante. E aí depois, em 2013, eu percebi que eu tava com dificuldade de orar, de me concentrar, mas eu gostava de escrever. E aí falei, não, quer saber? Eu vou orar escrevendo, que eu consigo me concentrar mais. E deu super certo. Aí na metade pro final daquele ano, eu fui pra Coportagem, minha primeira e única experiência na Coportagem foi fantástica. E aí o líder da Coportagem fez com a gente um devocional, que sempre no final de cada dia, se eu não me engano era de 21 dias, mas no final de cada dia você tinha que escrever uma carta pra Deus e uma carta de Deus pra você. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, não, carta pra Deus eu já escrevo, tô escrevendo ao longo desse ano todo, mas que prepotência da minha parte, que presunção eu querer colocar palavras na boca de Deus pra Ele falar pra mim. E aí eu percebi que na verdade não, que na verdade Ele tá sempre falando. O que eu podia fazer ali era fazer um compilado do que eu percebia que Ele falava e aí colocar ali no devocional. E aí me faltou um pouco de fé, eu diria. Mas eu falei, quer saber, eu vou tentar. E aí no dia seguinte eu acordei,
e aí eu tinha sequência de fazer o meu culto. Então, eu acordava, lia a lição, fazia o devocional e depois eu lia a Bíblia. E aí, o que eu fiz naquele dia? Eu peguei, levantei muito sonolenta, e aí não pulei as etapas, fui direto pra Bíblia, abri a Bíblia, li com sono e tal, li... Nossa, percebi que eu não tava lendo, entendendo nada. Larguei a Bíblia de lado, do jeito que tava. Aí li a lição, fui fazer a devocional e tal, e aí eu escrevi a minha carta pra Deus, coloquei ali alguns desejos do meu coração, alguns receios que eu tava sentindo. E aí, na hora de eu escrever a carta de Deus pra mim, eu falei, quer saber? Eu vou pra Bíblia, vou procurar algum verso que esteja mais a ver com o tema aqui do que eu escrevi, e aí eu vou preencher. E aí peguei minha Bíblia de volta, que eu tinha deixado de lado. E eu juro pra vocês, quando eu bati o olho na parte onde estava aberta, estava falando exatamente a resposta para aquilo que eu tinha escrito, né, da minha carta pra Deus. Aí eu falei, cara, que loucura, eu me arrepiei inteira. Aí, aquele dia, o que eu fiz? Eu só transcrevi, né, aquele trecho da Bíblia que me respondia. Tá, fui pro segundo dia, daí a minha cabeça já começou a funcionar um pouquinho melhor. Enquanto eu começava a escrever, já me vinham versos em mente. E aí, ao longo dos dias, eu comecei a colocar coisas que vinham ao meu coração, que eu sentia que era o Espírito Santo falando. Mas assim, não com muita certeza. Sentia que era o Espírito Santo falando, por exemplo, descansa em mim, faça a minha vontade, me busque em primeiro lugar, me entregue seu coração. Que são coisas mais genéricas, né? E aí eu fui colocando. E aí, com o passar do tempo, eu fui exercitando um pouco isso. E aí eu fui colocando de maneira mais ousada, eu diria, com mais fé. Eu fui escrevendo ali o que eu sentia que Deus estava falando no meu coração naquele momento. Até que chegou um momento no meu diário de oração em que eu terminava de escrever a minha carta para Deus. Aí eu escrevia a carta de Deus para mim e algumas vezes não batia. A carta de Deus para mim não respondia. E aí eu tentava entender, falava assim, tá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu escrevi, o que Deus respondeu pra mim. Eu parava pra pensar, olhava no meu coração e eu percebia. Deus não escreveu respondendo aquilo que eu orei e escrevi. Deus respondeu aquilo que estava no meu coração que eu não coloquei no papel. E aí foi seguindo e surgindo situações, e aí algumas vezes acontecia a carta de Deus pra mim falava assim, ser forte e corajosa, o choro pode durar uma noite, a alegria vem de manhã. E aí eu pensava assim, tá, mas não faz sentido porque eu tô num momento bom da minha vida, não tô chorando, não é necessariamente pra isso. E aí passava 1, 2 dias, às vezes uma semana, e aí acontecia uma coisa muito ruim. E eu voltava algumas páginas do meu diário de oração e percebia que Deus estava me preparando para aquele momento que ia acontecer. E aí isso foi exercitando a minha fé. Eu fui percebendo de que quanto mais eu acreditasse, quanto mais eu tivesse fé, mais ele falaria. E quanto mais eu alimentasse essa fé, né, mais sentido as coisas fariam. E aí os anos se passaram e eu comecei esse diário em 2013. Desde então ele me acompanha todos os anos da minha vida. E agora, esse ano, tem acontecido coisas muito importantes, muito significativas que eu tô vivendo na minha vida. E mais do que nunca, Deus, ele tem me avisado de antemão as coisas que vão acontecer. E aí vocês podem se perguntar, tipo, tá, Carol, hoje é fácil pra você ter fé, porque você tem experiências, você tem vivências. Mas eu tenho medo de me arriscar e aí quebrar a cara, perceber de que Deus não vai falar comigo na mesma medida. E o que eu posso te dizer é que tem que ser um exercício. Não foi de uma hora para outra que eu comecei a distinguir e discernir o que era a voz dele, o que era a minha voz. E eu sei sim que você vai se perguntar, tá, como que eu faço para saber o que é a minha voz e o que é a voz dele? Eu sei que todo mundo tem essa pergunta, eu também tenho. E agora eu vou falar por mim, tá bom? As coisas que vêm no coração, que eu sinto que é dele, eu percebo que elas estão muito em harmonia com o que a Bíblia diz. E aí que entra algo muito importante. Você tem que conhecer a palavra dele, para que você consiga distinguir o que é da sua cabeça e o que não é. Porque jamais algo que não é bíblico, você vai poder pensar que seja ele falando para você. Por outro lado, tem questões que são bíblicas, que vêm ao seu coração e que por vezes são contra a sua vontade. E aí você pode perceber, opa, peraí, isso é contra a minha vontade, mas é bíblico. Acho que é Deus falando. Outra coisa que acontece também, Deus, ele é muito maravilhoso. Ele dá um treino pra gente, eu diria. Ele vai treinando a nossa fé, vai desenvolvendo a nossa fé. E algo que aconteceu comigo, pra eu começar a distinguir a voz dele, é que em alguns momentos, algumas coisas que ele falava, elas eram seguidas de coisas que não tinham explicação humana. Vou dar um exemplo pra vocês, tá?
Uma vez eu tinha terminado um relacionamento e aí eu falei pra Deus, Deus, se não for pra eu voltar, que ele apareça com outra pessoa. Isso eu orei, era uma terça-noite. Quarta de manhã eu tava na faculdade, uma amiga minha me ligou e falou assim, Carol, é o seguinte, eu tô te ligando agora porque eu acabei de saber e eu prefiro que você saiba por mim do que você descubra. Mas ó, teu ex tá com outra pessoa. E aí eu falei, tá, doideira? Será que foi coincidência? Acho que não, meio difícil. Aí eu falei, não, tá bom, Deus. Pode ser que tenha sido coincidência, pode ser que isso seja coisa da minha cabeça, que não seja resposta sua. Sim, eu questionei isso. E aí eu falei, então tá, eu vou realmente acreditar que a resposta sua, que a resposta sua é pra eu terminar de fato, se eu encontrar ele com essa menina e eu não sentir nada. Só que não tinha como eu encontrar ele com essa menina, porque a gente não tinha amigos em comum, eu nunca tinha visto essa menina nem nada. Isso foi numa quinta-feira, daquela mesma semana. Sexta-noite eu fui pro pequeno grupo. E aí meu pai que ia falar e eu tava meio na fossa de término, daí por isso que meu pai me chamou. Ele nunca tinha ido nesse pequeno grupo, era um pequeno grupo de pessoas que eu não conhecia. Eu simplesmente fui a primeira vez. E aí de repente, quem que chega lá? Chega ele, essa menina. E aí naquele momento eu compreendi de que tá, não tem explicação humana pra essas coisas acontecerem na sequência que aconteceram. E até depois, assim, compreendendo, né, a gente nunca mais conviveu com aquelas pessoas, ele nem conhecia ninguém de lá, qual a chance? A probabilidade era muito baixa. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes a resposta de Deus, ele conjuga essa resposta com coisas que não são explicadas humanamente, entende? A probabilidade é muito baixa. Ou então, por exemplo, você sente no seu coração assim, de que Deus falou, olha, cuida mais da sua alimentação. É óbvio que Deus quer que a gente cuide da alimentação e tal, mas pode ser que seja coisa da minha cabeça. E aí, depois você vai conversar com uma pessoa fala assim, nossa, eu tomei o propósito de cuidar da minha alimentação e tal, eu tô sentindo Deus trabalhando isso no meu coração. Aí você fica, opa, peraí, acho que tá confirmando. Então, no começo, Deus, ele é muito perfeito na forma como ele desenvolve quando ele treina o nosso ouvido. Então, ele dá, sim, pra gente o embasamento que a gente precisa pra começar a compreender o que é a voz dele e o que não é. E aí, tem uma historinha que meu pai conta nos sermões dele que eu gosto muito, que é a história do grilo. Uma pessoa do interior, assim, da zona rural, foi pra São Paulo, e aí no meio ali do trânsito, e aí tava na Avenida Paulista, e aquele trânsito, aquele movimento e tudo mais. E aí essa pessoa tava com um amigo do lado e falou assim, ó, você tá ouvindo? Aí o amigo falou, tá ouvindo o quê? O grilo. Tá ouvindo o grilo? E o amigo falou assim, não, como é que você tá ouvindo um grilo aqui? Olha a barulheira que tá. E aí ele pegou e falou assim, ué, mas eu nasci ouvindo o grilo. No meio desse barulho todo, eu consigo distinguir quando o grilo tá cantando. Por mais alto que esteja o som do lado, eu reconheço a voz do grilo. E aí a mesma coisa acontece. Conforme a gente vai treinando o nosso ouvido, conforme a gente vai percebendo, opa, essa situação não pode ter sido da minha cabeça, essa situação com certeza foi Deus falando. Eu já consigo mais ou menos distinguir a voz dele. E aí acontece uma outra situação, e aí essa outra situação talvez não tenha tanto embasamentos que te deem a probabilidade de que não foi coincidência, mas você vai falar assim, não, essa voz, esse som tá parecido com o da última vez. Até que chega um momento em que você começa a sentir no seu coração, ouvir no seu coração, e vai ser exatamente a mesma experiência do som do grilo. Mas é importante que haja um ouvido treinado, é importante que o seu coração esteja sempre sensível. E acima de tudo, é muito importante que você busque de todo o coração. Tem certas coisas que Deus, ele tem todo o interesse do mundo de conceder pra gente, de realizar na nossa vida. Só que o único impeditivo que ele tem é de que a gente não tá preparado para receber essa bênção. Então tem certas coisas que Deus quer falar ao seu coração, sim, que ele tá desesperado para te revelar, para falar, mas ele não consegue porque você ainda não tá preparado. E até é meio triste, mas por vezes tem certas coisas que Deus quer falar, mas que a gente não quer ouvir. Então antes de mais nada, se você tem o desejo de Deus, de ouvir a voz de Deus, dele falar ao seu coração, dele te revelar algumas coisas, é muito importante que você queira do fundo do coração e que você diga pra ele, Deus, eu quero que o Senhor seja real na minha vida, eu quero começar a ouvir a tua voz, eu quero começar a ser treinado pra ouvir, mas me prepara, esquadrinha meu coração, me concede a sensibilidade, me concede a fé pra compreender, e eu sou teu. Fala o que quiser comigo, faz o que quiser de mim, e é muito importante que exista essa entrega do fundo do coração. Queria ler um trechinho aqui com vocês, tá em
Isaías 30, no versículo 21, que diz o seguinte: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é esse, andem nele. Aqui tá falando, né, sobre a questão do povo de Israel e tudo mais, que estavam fazendo as coisas erradas. E há um trecho que o profeta, ele fala assim: Deus vai falar, ele vai dizer para você, ele fala. Jesus subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo aqui presente com a gente, habitando o templo que somos nós e que fala com a gente constantemente. Então, se você tem o desejo no seu coração de ouvir a voz de Deus, eu te garanto, Deus tem um desejo, um interesse infinitamente maior do que o seu, dele ser ouvido e dele falar. Você precisa ter fé e pedir de todo o seu coração, porque quando a gente pede de todo o nosso coração, ele responde. Tá bom? Ora a Deus que esse vídeo possa contribuir para a tua vida espiritual, para a sua caminhada espiritual. E obrigado por assistir. Se inscreve aqui no canal. Espero que seja uma bênção na sua vida. Mais esse vídeo, tem outros aqui que também espero que te abençoe. E é isso. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima.